Depois de atravessar a fronteira entre a vida e a morte, renasci como uma planta de boca grande, esperando encontrar serenidade na simples absorção do sol e da água, apenas para descobrir que meu destino tinha outros planos. Em vez de paz, encontrei um mundo repleto de perigos inesperados, monstros famintos à espreita e caçadores ávidos, determinados a usar minhas folhas e raízes para seus rituais alquímicos sinistros. A cada dia, luto para sobreviver em meio a essa batalha pela minha própria existência. Começamos em um dia comum em uma floricultura, onde nosso protagonista estava tentando estudar, mas por algum motivo ele não conseguia entender e nem aprender nada do que ele estava estudando. Sua mãe, muito atarefada com as coisas da floricultura, vê o seu filho daquele jeito largado, e já começa a falar como todas as mães. Que o primo do prota já está fazendo cursinhos e se preparando para a faculdade, enquanto ele ainda estava ali, parado sem conseguir aprender nada. Ela já bota o filho para trabalhar na floricultura junto com ela, afinal ela já estava cansada de ver seu filho sem fazer nada da vida. Ela pede a ele que pendure alguns vasos de plantas, e ele, como um bom filho, obedece, porém reclamando muito, para ele não fazia sentido pendurar plantas dentro de casa, já que elas precisavam de sol. Então o prota fica pensando em o quanto que a vida das plantas era boa, afinal elas só precisavam ficar tranquilas tomando sol, bebendo água e tudo mais. Em meio aos pensamentos e reclamações ele deseja muito ser uma planta, e nesse momento, sua mãe o interrompe, pedindo ele para descer logo da escada porque ele estava demorando demais. E ainda fala que mesmo que ele fosse uma planta ele ainda seria um incompetente, porque ele não sabe fazer nada. Então, ele decide sair de casa, para refrescar um pouco a cabeça, afinal os comentários de sua mãe estavam vindo em sua mente, como um ataque de uma planta atiradora, dizendo que ele era um incompetente e que não sabia fazer nada. Nesse momento, enquanto ele estava boiando nos seus pensamentos, um vaso de plantas cai de uma janela em que nosso querido e inútil prota estava passando debaixo, caindo bem na cabeça dele como uma bomba, e nesse momento que ele estava apagado, ele começa a ter lembranças familiares, onde ele estava na mesa com seus pais comendo uma comida deliciosa, e de repente o sonho se torna pesadelo, a comida vira terra, e então ele percebe estar em um sonho. Nosso prota abre os olhos, e ele se encontra em um lugar escuro e apertado, ele se sente preso não conseguindo se mover, mas ele consegue sentir um cheiro muito bom e então consegue ver uma luz fraca atravessando a escuridão, ele segue ela e de repente ele brota, como uma linda planta, ele fica muito assustado e consegue ver que seus membros se transformaram em folhas. Ele entra em choque e fica paralisado. Percebe um sol muito forte e várias gramas e plantas em volta dele, ele cai na real que tinha se transformado em uma planta mesmo, e tenta lembrar o que tinha acontecido antes, que ele estava andando pela rua, e de repente cai um vaso de planta bem na cabeça dele, e do nada ele virou uma planta, que provavelmente isso aconteceu porque ele brincou que queria ser uma planta, e pronto. Seu desejo foi realizado mesmo ele não querendo de verdade. Então ele entra em desespero, chora muito e até implora para que pudesse voltar ao normal, afinal ele só estava brincando quando desejou ser uma planta de verdade, então ele teve um estalo mental, e lembrou que em alguns jogos e obras que ele lia, quando você era mandado para outro mundo, sempre tinha algum propósito ou algum sentido para estar ali naquele outro mundo e outro corpo. E ele pensou que também poderia ter poderes e status, e então nosso prota entra em surto e começa a gritar pelo sistema assustando até as outras plantas que estavam ao redor dele. Ele gritava muito pela janela do sistema e mesmo assim não aconteceu nada. Depois de muitas tentativas ele parou e começou a aceitar que agora ele seria uma mera planta, então ele começou a se aceitar. Tentando ver o lado bom de toda aquela situação, percebeu que tinha nascido em um lugar bom e que pelo menos não era uma grama, mas apesar de ver tantas coisas boas, o lado ruim é que ele tinha que dividir seu espaço com muitas plantas, era tanta planta que elas cobriam o sol e não deixava muito para ele. Isso fez com que nosso prota lembrasse da sua vida como humano, onde todos eram melhores e conseguiam conquistar mais coisas do que ele, e ele sempre ficava para trás. Mas, apesar da forte disputa com as outras plantas, ele conseguiu pegar um pouco de sol. Quando colocou a cabeça sobre as plantas, ele conseguiu ver algo, parecia ser um animal, então ele olhou melhor e percebeu que era uma lhama, ele fica extremamente feliz ao ver a lhama. Ele lembra que no passado ele nunca tinha visto uma, mas ele se lembrou que as lhamas são animais que comem plantas, e ele é uma planta, a lhama vem em direção a ele.
No susto ele se encolhe todo, a lhama morde as plantas maiores e por pouco não leva nosso prota junto. A sorte dele é que ela só deu apenas uma mordida e foi embora, mas ao se virar ela solta um lindo presentão para ele, fazendo ele perceber que aquela terra em que ele estava era na verdade um enorme mar de cocô de lhama. Isso deixa o nosso prota completamente confuso. Afinal, para ele como humano aquilo era extremamente nojento, mas ele planta estava amando aquilo e achando tudo gostoso. Bom, passou um tempo e nosso prota conseguiu se desenvolver. As plantas ao redor olhavam para ele com uma cara estranha. Ele, sem entender, olhou seu reflexo em uma placa e percebeu que tinha se tornado em uma planta muito feia e esquisita, bem diferente das plantas ao redor. Ele estava cheio de espinhos e até tinha dentes que fazia ele se lembrar de um personagem de um jogo que ele jogava. Mas, ele percebeu que aquela placa onde ele viu sua aparência era estranha. Ele tentou tocar nela, mas ela desapareceu, e logo em seguida ele recebe uma mensagem do sistema, dizendo que ele tinha evoluído, e estava na fase jovem e o sistema floral tinha sido ativado automaticamente. O prota estava extremamente feliz e eufórico. Quando de repente surge um ser de aparência esquisita e mostra todos os status do protagonista, e eram péssimos, nas especificações dizia que ele era uma planta feia que tinha nascido de esterco. Quando o prota estava começando a ficar triste, ele observou uma parte do sistema, onde dizia que ele poderia adquirir pontos de evolução, fazendo missões básicas e que também já tinha ganhado alguns pontos. Ele ficou muito confiante e começou a ganhar muitos pontos, chegando a ganhar 100 pontos sem fazer nada, mas então ele chamou a criatura de aparência esquisita que faz parte do sistema, que informou ao prota que aqueles pontos podem ser distribuídos em folhas, raízes, caules, flores, frutos e sementes. O nosso prota decide colocar os pontos em caule para que ele pudesse ficar maior do que as outras plantas, e assim foi, mas ele só cresceu apenas 3 milímetros. As plantas ao redor vendo aquela cena, ficaram envergonhadas em ver uma planta feia e baixinha se achar tanto. O prota, percebendo que não cresceu muito, já foi logo reclamar com o sistema, falando como assim, gastou todos os pontos e não mudou quase nada, mas o sistema explica que, para ele evoluir ele vai precisar de muito mais pontos e investir em cada parte que ele queira evoluir. Após ouvir a explicação o prota ficou meio desanimado, porque na sua vida anterior também passava por coisa semelhante. De repente, surge uma abelha, que ficou rodando em volta dele. Ele tentou bater na abelha mas não conseguia. Do nada ela entra na boca dele, e ele acaba devorando ela. O prota fica muito surpreso porque a abelha parecia muito deliciosa. Após comer a abelha, a criaturinha do sistema aparece com um baú para ele e dentro do baú tinha várias recompensas que ele poderia tirar, como genes de plantas, muitos pontos e muitas outras coisas. Porém, ele precisaria de 10.000 pontos de evolução para poder abrir o baú. Passando 5 dias, ele conseguiu juntar os 10.000 pontos, já chamou o sistema para abrir o baú rapidamente. O sistema não demorou muito e já abriu o baú e nele veio o gene de videira nível B, com a mensagem que poderia ser integrado no caule. O prota, já animadão, foi logo usar sua recompensa. Ele já se imaginava um monstro da videira, e assim, ele conseguiu um grande braço de videira, podendo assim atacar e chicotear qualquer um à sua volta. O sistema diz ao nosso prota que se ele investir nessa nova habilidade, irá poder enfiar as vinhas na terra e pegar os seus inimigos de surpresa. O prota já começa a imaginar fazer isso com a próxima abelha que surgir. E então surgiu uma abelha e ele tentou pegá-la, mas percebeu que seu braço de videira não era tão longo, e como ele era pequeno, não conseguiu alcançar a abelha, tendo que pensar em outra estratégia. A abelha, vendo aquilo, riu do prota. Ela começou a se aproximar enquanto zombava da cara dele, mal sabendo ela que estava prestes a ser devorada. Quando ela estava bem perto dele, ele lançou seu braço de videira, mas antes que ele pudesse segurá-la, algo tinha pego ela primeiro, e esse ser na real era um lagarto. O prota, vendo aquilo, ficou muito bravo e enfurecido, lançou as suas videiras sobre o rabo do lagarto. No susto, o lagarto solta seu rabo, e a videira volta diretamente na cara do prota. O lagarto aproveita o momento e foge com a abelha, já o prota ficou com o rabo do lagarto. Para não desperdiçar, ele comeu o rabo, e então assim ele fez, achando que iria ganhar outro baú. Mas não aconteceu nada, então ele percebe que precisa comer uma criatura viva para conseguir mais baús. O prota ainda tentou procurar alguma outra criatura que estivesse ali ao redor, mas não tinha mais nenhuma.
Passou uma semana e ele encontrou um inseto e conseguiu devorá-lo. Então ganhou mais um baú, mas percebeu que era um besouro de esterco. O gosto era extremamente esquisito e ele ficou muito triste com isso. Dentre tantos insetos por aí, tinha que ser logo um de esterco. Mas, aceitou, afinal não tem muito o que ele possa fazer sendo uma planta. Ele voltou sua atenção no baú, esperava que viesse algo realmente bom, para compensar o inseto nojento que comeu. Mas veio 20.000 pontos do baú. O sistema explicou que mesmo vindo pontos sempre vem o dobro do que ele gastou para não sair no prejuízo. Então o prota pergunta ao sistema se para ele conseguir genes diferentes se ele teria que comer bichos diferentes, mas o sistema respondeu que, independente do bicho que ele coma, a recompensa do baú vai depender da sorte. Enquanto eles conversavam, um mato próximo começou a se mexer. Era o lagarto, que roubou a abelha. O prota já se prepara para lançar um ataque forte contra o lagarto, mas percebe que tem um sapo gigante vindo atrás dele. O prota acerta em cheio um ataque na cara do sapo. Mas, como o sapo é gigante, ele levanta rapidamente e se volta para nosso prota. O prota até tenta atacar novamente, mas o sapo consegue defender com a cabeça. E segura a vinha do prota. O sapo lança sua língua e agarra o prota, e tenta arrastar ele. Nesse momento, o prota lembra de quando ele tirava as plantas da terra, e pensa que aquilo poderia ser o karma. Quando o prota estava quase sendo tirado da terra, ele percebe que o lagarto estava em cima do sapo. Fazendo sinal para que o prota não falasse nada, o lagarto pula e dá uma mordida no olho do sapo que cai para trás de dor, e o prota aproveita a oportunidade e lança logo suas vinhas em volta do sapo gigante, e começa a bater com o sapo no chão para todos os lados. Depois de bater muito o sapo no chão, ele percebe que tem um muco escorregadio em suas videiras, que o sapo soltou durante a surra, fazendo com que o sapo consiga escapar e fugir das videiras do prota. Depois que o sapo foi embora, o lagarto aparece, tentando manter uma aliança entre os dois e pedindo desculpas ao prota, e para mostrar que estava realmente se desculpando, ele começa a arrumar o solo que fica em volta do caule do prota. Enquanto isso, o prota fica pensando em quanto os animais daquele mundo são espertos, e logo em seguida o lagarto se vira e vai em direção ao mato. O prota fica indignado, achando que o lagarto iria simplesmente ir embora. Mas, o lagarto captura um inseto e volta. Ele oferece o inseto ao prota, que fica meio desconfiado e com nojo daquilo. Ele até pede para o lagarto soltar o inseto no chão, mas o lagarto só fica ali com o inseto na boca e sorrindo. Sem muita escolha, ele aceita o inseto e come. Nisso o sistema mais uma vez aparece, presenteando-o com outro baú. O prota deixa o lagarto abrir o baú. Desconfiado, o lagartinho abre, e vem outra vinha rank B. Então, o sistema apresenta duas opções para ele. Ele pode fundir com a vinha existente ou adicionar outra. O prota, muito feliz, agradece o lagarto pela sorte. E acaba escolhendo ter duas vinhas. Então o prota recebe a nova, mas diferente de antes, essa nova vinha é bem menor. O prota chega a comparar ela com um camarão esquisito. Mas, acontece que vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo, para continuar com a saga do nosso prota planta feia de esterco. Deixa um like e se inscreve para a continuação e muitas outras obras.